sua visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a participação aqui no nosso programa é com o nosso amigo Nelson Justiano, pastor preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? A paz de Jesus, Jair, que Deus abençoe a você e também a todos os nossos ouvintes. Amém. Hoje o abraço vai para Marcos Roberto, que mora no bairro Jardim Filadélfia, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Sandro Gurian, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Meus amigos, e continua também o sorteio do Pix de R$1.000. Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 5.000. Quando bater 2.000 inscritos, a gente vai sortear o Pix de R$1.000. Então vai lá, se inscreva, escolha o comentário, compartilhe, deixe seu like. Então é mais ou menos isso. A gente estava fazendo um teste de um site para a gente organizar o número disponível, mas acabou que não deu muito certo, mas vai continuar como está. Sempre deu certo como está a situação aí. Só é ficar atento à questão dos números lá que já escolheu quando escolheu o mesmo, porque se escolheu os mesmos, a gente vai fazer 2 vezes. Na terceira vez sair de novo, vai dividir o prêmio. Então é mais ou menos essa situação. Escuta também essa oportunidade de compra. Montana 1.4 completa, rodas de liga leve, 180.000 km, 42.750. As fotos vai passar aqui na tela, então você fica atento. Toda empresa precisa ter um utilitário para trabalho, ou você pode adquirir também para trabalho. Meu amigo pastor Nelson, Gálatas 5:1 relata: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não temeis, e mantei-vos debaixo do jugo, e não vos mantei-vos debaixo do jugo da servidão. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Meu amado, através desse versículo aí é muito importante a gente entender que Paulo ele está escrevendo da liberdade, né? E essa liberdade, muitas vezes a gente olhando da lei, né? Que muitas vezes as pessoas lá no passado eles estavam presos pela a lei e outrora, hoje mesmo, até nossos dias, também ainda tem aqueles que estão ainda presos ainda pela esse excesso, né, de prisão que se encontra. Mas quando Paulo escreve a respeito da liberdade, ele também descreve logo após que a liberdade nós temos que ter cuidado com ela para não usar da libertinagem, né? Para nós achar que nós somos libertos por Cristo e depois a gente começar a praticar todos os atos de erros na nossa vida e a carne ela se domina e o espírito enfraquece. Bênção, meu amigo, bênção. Só vou ler mais uma vez aqui porque eu fiz um rascunho hoje aqui, esqueci a Bíblia, misericórdia. Minha letra é só Deus na causa. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, nos libertou, e não temeis, a mantei-vos debaixo do jugo da servidão. Meu amigo, qual a mensagem para essa tarde? Essa tarde nós vamos estar lendo 2 Timóteo capítulo 3, né? Vamos estar lendo um pouquinho, convido a todos os nossos amados para nós estar meditando aqui a Timóteo, aliás, capítulo 4, né? Do versículo 3, e a gente vai estar lendo apenas 2 versículos e meditar um pouquinho junto com os amados que estão ouvindo, para a nossa meditação, reflexão daquilo que nós estamos passando hoje, né? E vamos passar mais para frente o nosso futuro. Assim diz a palavra de Deus. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que a gente entendemos aqui, nossos amados irmãos, né, amigo Jair, da palavra de Deus? O apóstolo Paulo ele escreve de uma maneira para nós compreendermos ela. E ele está falando aqui sobre a doutrina, que ele sempre vem falando. Paulo ele começa a falar de doutrina, desde Atos dos Apóstolos, ele fala quando ele se converteu, a conversão dele, ele vem falando dos mandamentos.
E Romanos também ele completa, recheando de as coisas maravilhosas para nós não viver na carne, mas viver segundo o Espírito. E nós vivemos hoje, nos dias da era gospel, e nós vemos que lá no passado, o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus do passado, hoje no presente. E será no futuro daqueles que estiver lá na frente. E o apóstolo Paulo, ele descreve para que nós, não descuidamos da sã doutrina. Porque se nós descuidarmos da sã doutrina, nós vamos perdendo aquilo que nós construímos lá no início da nossa fé. Aquilo que nós construímos no início da nossa fé é uma coisa gloriosa, uma coisa maravilhosa, que é a parte doutrinária da igreja que vai morar no céu. E essa igreja precisa ela ter o princípio, e o princípio é a palavra de Deus. E essa palavra, ela nos faz com que nós exortamos a nós mesmos. E o apóstolo Paulo faz exortar uns aos outros. Então, aqueles que estão manejando a palavra, que estão com a espada na mão, permaneça segurando a espada, falando daquilo que o Senhor tem ordenado. E a espada é a palavra de Deus. E essa espada, ela corta muitas vezes para lá, corta para cá, corta para a igreja, corta para o pastor, aqueles que estão trazendo a palavra de Deus. E nós estamos vendo, nos dias que nós estamos aí, o apóstolo falando, para exortar, para que permaneça na doutrina. Aí ele escreve aqui, porque virá tempo que não sofrerão ou suportarão a sã doutrina. E isso nós estamos vivendo nos dias de hoje. Muitos já não estão suportando a sã doutrina, uns estão desviando, outros estão dentro da casa de Deus, mas daquele jeito, não quer andar na obediência, no temor. E a palavra de Deus que o temor do homem e da mulher cristã é o princípio da sabedoria. E se nós queremos ter sabedoria, tem que ter temor. E o temor é aquilo que faz nós obedecermos à voz do nosso Criador, que fez os céus e a terra. E nós vemos aqui um relato que Paulo escreve, e dizendo da doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Vai ter aquelas pessoas que vai ter comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores segundo seus próprios desejos. E hoje nós estamos já contemplando isso. Aquelas pessoas que querem o jeito que ele quer fazer conforme a sua vontade, o seu querer, aí ele forma uma doutrina dele mesmo, não a doutrina do Senhor, e voltando na palavra aqui, já falando aqui para o nosso amado irmão Jair, do que ele fala aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que fala que a liberdade, que nós somos libertos, só que muitas vezes nós estamos libertos, foi liberto do cativeiro de Satanás para estar com o Senhor. Então nós fomos libertos para nós não estar mais na escravidão. Nós estávamos na escravidão e o Senhor nos resgatou e trouxe para a liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que podemos, de uma maneira ou outra, nós ser prisioneiros de novo. Por conta do quê? Que nós estamos voltando às fábulas lá atrás de novo, que nós, antepassados, fizeram e nós também. Se nós olharmos dentro desse requisito bíblico, olhamos para Moisés, quando o Senhor falou para ele. E é uma coisinha mínima que muitas vezes a gente não dá a importância daquilo que Deus tem falado. E o Senhor falou para Moisés, Moisés, vai lá e toca na rocha, ou fala com a rocha, vamos dizer assim. E Moisés foi lá por causa da ira, por causa do povo que estava na rebeldia, ele foi lá e bateu na rocha. E quando o Senhor chamou ele, eu disse, Moisés, vamos subir lá no monte? E quando subiu no monte, a Bíblia diz que Moisés chegou lá e falou assim, tá vendo tudo isso aqui? Josué e Caleb vai entrar, mas você não vai entrar. Sabe por que você não vai entrar? Porque foi desobediente. A desobediência é uma coisa que traz um prejuízo. E a Bíblia diz que aquele que é desobediente é como um pecado de feitiçaria. E Moisés, naquele momento, o Senhor falou que ele não ia entrar, ele ia ver a terra, ele viu a terra,
mas só que ele não entrou na terra prometida. Mas por quê? Só porque ele bateu na rocha. Então, muitas vezes, nós estamos com a palavra de Deus na mão e nós batemos em Jesus. E falamos que Jesus, né, eu faço o jeito que eu quero, mas o Senhor está falando que é para fazer o jeito que Ele quer, não como nós queremos. Se for fazer o jeito que nós queremos, voltamos para o mundo. E o apóstolo ele escreve aqui, ó, né? Amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência e desviarão, diz a Bíblia, os ouvidos da verdade. Então nós estamos na verdade, em Cristo Jesus. Quando nós saímos do contexto bíblico, nós se afastamos do Senhor. E o Espírito de Deus, né, ele requer de nós algo maravilhoso. Por isso que ele fala aqui nas cartas aos Coríntios, capítulo 3, o versículo não me recordo agora, mas a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo fala assim, que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso corpo, zelar dele, não deixar ele andar segundo a carne. E o apóstolo Paulo, ele escreve bem detalhado para nós entender. E muitos voltarão às fábulas. Mas por que fábulas? Voltar onde nós estávamos antigamente. Voltar lá onde nós estávamos na origem do pecado. Achando que estava certo. Nós, antes de Jesus nos trazer para esse caminho, muitos, nós estávamos lá neste mundo e achávamos que estava certo. Até que Cristo tocou no nosso coração, tocou no seu coração. Aí você teve um impulso pelo Espírito de Deus na sua vida, e você foi impactado e você aceitou Jesus. Aí lá na frente, começamos a não querer mais servir como nós estávamos servindo. Já achamos que era pacato, nós estamos na era moderna, já era os antigos, já era o tempo da pedra, e nós estamos já no tempo moderno, da ciência, da modernidade. E isso a Bíblia não muda. A Bíblia não muda, nós mudamos, mas o Senhor Jesus e a sua palavra não muda. Então é importante nós entendermos isso, nós amados ouvintes da palavra de Deus, que possa compreender essa palavra. E o apóstolo ele escreve, mas ele falou para Timóteo, se tu, pois, sábio ou sóbrio em tudo, sofre as aflições, passa por que passar. Se alguém, meu amado, né, se você estiver pregando a palavra verdadeira, se alguém falar que você é isso, que você é o tempo das pedras, que você está pregando o tempo lá, vamos dizer assim, que eu vou falar uma palavra aqui mais categórica assim, para os nossos amados entender, que é o tempo primitivo. Você tem o lado primitivo, não, nós estamos na era nova agora. Não, eu prefiro estar no tempo primitivo, que foi lá, e você também viu que o Senhor falou, o que o Senhor deixou falado, o Senhor pronunciou os apóstolos escrever os livros, e nós vimos que Paulo foi um apóstolo que foi revelado para ele não estava com o Senhor, como aqueles 11, né, que estavam juntos, né, que era 12, um era Judas, mas aqueles 11 que estavam ali, eles contemplaram tudo que o Senhor fizera. Mas Paulo era o perseguidor da igreja, mas o Senhor, ele apareceu para ele. E Paulo teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E esse encontro verdadeiro, ele fala também em Gálatas, no capítulo 1, que eu não aprendi de homem nenhum, mas foi por divina revelação. Então ele tem a revelação daquilo que está escrito aqui, louvado seja Deus. Então nós olhamos as Escrituras e olhamos novamente, examinamos, procuramos examinar outra vez para ver se é isso mesmo que está escrito ou que é que o homem hoje estão fazendo, ou seja, que estão atrás do púlpito. Então nós olhamos a Bíblia e a Bíblia diz, porque virá tempo em que não sofrerão ou suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo
conforme a sua própria ideia, com o seu próprio coração. Não, eu vou fazer assim. Olha, eu vou fazer o jeito que eu acho melhor. Assim não dá não, tá, pastor? Eu vou fazer o que eu estou aqui. Vai lá, monta uma igreja e tem sua igreja. Mas o homem não pode montar. E Paulo, ele escreve na sua palavra que nós somos templo do Espírito de Deus. Você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, olha bem para a palavra de Deus, que ela não muda. Ela, desde lá de Jesus, ela permanece essa mesma palavra. Ainda que alguns queiram mudar ou colocar algum texto aqui que não se conforma dentro da Escritura, mas nós que já sabemos das Escrituras antigas, nós perseveramos na palavra, na doutrina do Senhor, que Ele deixou para nós. Então isso é veemente, é por isso que Ele diz que muitos se afastarão, amontarão para si doutor segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, pecado. E nós olhamos em várias passagens que Paulo escreve, ele fala texto baseado dentro daquilo que o Senhor deixou para ele deixar para nós. E ele deixou coisas maravilhosas, as doutrinas bíblicas. Ele deixou mandamento para nós. E assim nós olhamos também ao nosso amado apóstolo Pedro, Tiago, que da mesma forma ele expressa igual, mais ou menos quase igual e que Paulo escreve aqui. Até uma passagem de Pedro, eu não recordo agora se é 2 Pedro, capítulo 3, ele diz que tem coisas difíceis de se entender nas Escrituras, que o nosso amado apóstolo Paulo escreveu, que os indoutos torcem as Escrituras, e como as outras Escrituras, para a sua própria perdição. Então nós vemos que o apóstolo Pedro ele estava ciente do que está escrito aqui, e ele escreveu que tinha coisa difícil. Se nós não buscar pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender a Bíblia. Meus amados, para nós entender a Bíblia, nós temos que examinar, eu voltar a examinar de novo, meditar, para que nós possamos alcançar. Porque muitas vezes nós podemos entrar no detalhe de muita sabedoria carnal. E a sabedoria carnal, ela não leva nós para a glória. O estudo carnal, ela pode, no nosso estudo, é igual a escola. Você vai aprender para si mesmo. Mas dentro da Bíblia, nós aprendemos, é pelo Espírito Santo de Deus que nos faz nós crescer cada dia mais para templo santo no poder de Deus. Então, meus queridos, a palavra de Deus é esta para o seu coração, para o meu coração e o coração de Deus. Então, olha, examine as Escrituras, porque está aqui o conteúdo que vai levar você para a glória. É por isso que o Senhor Jesus, ele comparou a igreja como a noiva. E Paulo fala da noiva também. Aos Coríntios, ele escreve da noiva. E a noiva que vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que é o esposo, ela tem que estar preparada. Ela não pode ter mancha, ela não pode ter ruga. A noiva é noiva. Ela não pode ter nenhuma mancha. Os seus vestidos têm que ser longos da noiva. Hoje, nós podemos ver, passando aqui até para o nosso amado Jair, vocês ouvintes, hoje uma noiva, quando vai casar, não dá para falar com a noiva. Não dá para falar com a noiva, porque já vai para o altar de todo jeito, que parecendo no mundo. E a noiva no passado do meu tempo, vamos dizer assim, a noiva ela se vestia ataviada, você não via nem a pele da noiva, só via as palmas da mão e o rosto, porque era bem tampado. E o Senhor, naquela época, lá 2000 anos atrás, é muito mais ainda do que o tempo meu, que eu vivi como criança, vi todas essas coisas. Então, nós vemos que a noiva, ela é santa, é pura. Então, o Senhor falou que a igreja, Paulo fala que a igreja do Senhor, ela é pura e santa, não pode ter defeito. Então, para ir para o céu, para a glória eterna, para subir com o Senhor, no arrebatamento, precisa entrar nesse caminho. E esse caminho é a palavra do Senhor, que é as doutrinas. Que Deus o abençoe, que Deus derrame as suas bênçãos na sua vida, meu querido ouvinte da palavra de Deus, irmãos. Que o Senhor Jesus possa fazer com que você entenda toda a sua verdade.
a sua palavra maravilhosa, magnífica, que ele deixou para nós examinar e buscar. Só deixando aqui, irmão Jair, Apocalipse capítulo capítulo 6, versículo 3 e 4, onde que fala, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, que o anjo saiu lá, abriu-se o selo e saiu um cavalo vermelho. E nesse cavalo saiu um que foi dado o direito para tirar a paz da terra e colocar um contra o outro. E nós estamos vivendo esse tempo. Então fico para vocês, medite lá, que Deus abençoe e a graça de Jesus reine em vossos corações. Deus abençoe. Bênção, pastor Nelson. Vocês estão assistindo o programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Na questão aqui do povo, né, o Moisés, né, Jesus relata para ele, Deus falou para ele tocar, né, ele bateu a trajetória de Moisés, é uma trajetória que eu acho muito linda na Bíblia, né, e pelo povo, né, ele se irou pelo povo, né, o povo apertando, então é só por Deus mesmo. No dia que eu fiz a visita na igreja do irmão Léo, eu gostei muito, alguns pontos que lá dá muito a sensação da antiguidade da igreja, né? Amém. Os hinos, muito hino da harpa, a balança é diferente lá, é 7 da harpa e 3 daí por aí. Amém. Então achei isso muito interessante. O véu, tipo assim, também usando o véu também, achei. Principalmente no meio pentecostal você não vê essa questão, né? Então, se puder falar um pouquinho, está lá em 11 aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 4 a seguir, né? Fala sobre o véu e é para orar e profetizar. Bênção. O Bairro Escola cantou no 511, foi lindo também, bonito aquele hino lá, viu? A gente tá lá estudando tanto o hino da harpa, que eu nasci no berço evangélico o tempo inteiro, tocava, mas ainda tem coisa, como a Bíblia fala, né? É uma fonte, né? Renovado. Renova todo dia. Tanto a palavra como o hino da harpa ali também. Vai se renovando. É mais ou menos isso. Meus amigos, o contato do veículo lá para você entrar em contato com o abençoado lá, é 19 974 11 29 11. Ele pode te mandar umas fotos também. Então, mais ou menos isso. Pastor Nelson Justiano, pastor preleitor, casado com Maria Linhares, dirige a igreja em Campinas na obra em restauração, Jardim Residencial da Paz. Amém. Meu amigo, quer deixar o contato do irmão para pregar nas igrejas aí? É 19 98284 0234, pastor Nelson. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Olha, eu agradeço pelos nossos ouvintes que têm nos ouvido aí, também a você pelo ter esse carinho, nos convidar para estar aqui, trazendo essa palavra, e também a minha esposa, né, ali, meus filhos, e a toda a igreja, e a todo o povo de Deus, e a vocês que são abençoados. Bênção. Meus amigos, a gente também não esqueceu do musical não, viu? O musical é só Deus na causa. O curso que a gente tem com o musical é maior do que o com a mensagem. E para você juntar 2 ou 3, meu Deus, é uma dificuldade que só. Então a gente não esqueceu do musical não. Eu fico observando o tal do carnaval, né? O povo consegue reunir 3.500 mil pessoas. A fidelidade que tem que pagar uma taxa ainda. É verdade. E aqui o mistério é de graça, para juntar 2 ou 3, é só Deus na causa. Mas enfim, o segredo é caminhar pela graça de Deus. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Cremilda Anjos, que é na nossa cidade de Salvador, Bahia. Um abraço também para Oséias Felipe, olha que nome bonito, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço a todos e fica com Deus. Até a próxima.